Fala galera, beleza? Sou eu de novo, o tio Júlio. No vídeo de hoje eu vou passar para vocês como fazer um texto, né? Época de vestibular, né? Muita gente do ensino médio quer ingressar na carreira de vestibular, numa graduação. No Enem e em algumas outras faculdades sempre caem em redações, né? Até mesmo em concurso público, dependendo dos concursos públicos, caem em redações também. O Enem ele não cai somente no Enem, a redação, mas como também em provas da FATEC também, viu? Galera, para montar um texto, a gente vai utilizar 7 passos, mais ou menos, né? Então, para fazer o texto a gente vai usar 7 passos. O primeiro passo é a simplicidade. Para montar o texto, né, você primeiro tem que saber qual tema que você quer abordar. Independente de qualquer tema, você tem que usar simplicidade. O que é simplicidade, tio Júlio? A simplicidade é você utilizar a palavra simples. Você não precisa fazer uma forma totalmente formal, vamos dizer assim, né? Mas uma forma simples e que seja rápida, de fácil compreensão, para que possa fazer o seu texto. Não precisa tirar aquelas palavras muito Vossa Senhoria, palavras com muita complexibilidade. E sim palavras simples, de fácil entendimento, de leitura rápida, leitura dinâmica, né? E o segundo e terceiro passo, galera, é a clareza. Você tem que ser claro no que você está dizendo. Você tem que ser claro naquilo que você está escrevendo. Você não está copiando. Você está tirando da própria cabeça. É um texto formado com você. Então você tem que ser claro. E o terceiro passo é o objetivo. Você tem que ser totalmente objetivo nas coisas que você for fazer. Você tem que ser objetivo na sua escrita. Você tem que ser objetivo no foco do seu texto. Você tem que manter o objetivo para que ele não saia. Um exemplo. Você começa a falar de uma história de policial investigativa, aí do nada muda para um romance. Pode acontecer? Pode. Mas você não pode fugir sempre do seu objetivo. O seu objetivo é somente um. Você não pode ter várias controvérsias ao mesmo tempo, entenderam? O quarto passo seria a unidade. Tio Júlio, o que seria a unidade? A unidade seria aquilo lá. Por mais longo que o texto fosse, ou curto, tanto faz. Ele tem que manter sempre a unidade dele. A unidade seria o quê? Nada mais, nada menos do que ter o início, o meio e o fim desse texto. Isso significa a unidade, né? O quinto passo seria a coerência. O que é a coerência, tio Júlio? A coerência é como eu falei para vocês. Todo texto ele tem o início, o meio e o fim. Como na unidade, um tem que fazer sequência do outro. A coerência também. Se você começou abordando o teorema de início do seu texto, foi você tem que ser coerente com ele até o final do seu texto. Você não, como eu te falei, retrata também uma parte do objetivo. Você não pode fugir do seu objetivo, mas porém você tem que ter coerência naquilo que você está falando. Você tem que ser coerente na sua escrita nisso, né? O sexto passo, galera, é a ênfase. O que é a ênfase? São palavras, ou até mesmo são palavras, ou são frases que enfatizam o seu texto. A ênfase, na verdade, significa que o quê? Que o leitor ele fique preso totalmente no seu texto, entendeu? Que fique preso, que ele sinta prazer em ler seu texto. Então você tem que utilizar palavras de ênfase, você tem que usar ênfase no seu texto, para que não seja uma coisa dispersa, que é tipo, ele começa lá lendo, aí por algum motivo ele acaba perdendo foco porque você não enfatizou o seu texto, você deixou vago para ele. Seria bacana também como que você criasse o texto para que o leitor se imaginasse dentro desse texto, para que ele continuasse com vontade de ler cada vez mais. E galera, o sétimo passo é a coisa mais simples que tem do texto. É reler e reler e reler de novo. Você relendo o seu texto, você consegue encontrar algumas palavras erradas que você colocou, alguns verbos que você não conjugou certo. Às vezes você pode mudar uma outra ideia. Você releu o seu texto e puta, se eu fazer isso aqui, se eu mudar o jeito de escrever, será que eu vou dar uma ênfase melhor? Ou você lendo, você olha assim e você pensa, nossa, eu preciso fazer isso, isso e isso. Para quê? Para que o leitor ele fique preso nisso. Quando você vai fazer realmente uma redação, uma dissertação de texto, em alguns concursos,
em Enem ou até mesmo para a FATEC, como eu disse no começo do vídeo, eles sempre te dão um tempo, uma duração de 4 a 6 horas, se eu não me engano, de prova. Procure fazer seu texto, primeiramente, numa folha separada. Em alguns concursos eles dão uma folha de rascunho para vocês. Faça um rascunho do seu texto. Veja se o seu texto é aquilo que você está abordando. Veja se o seu texto tem esses 7 passos, a simplicidade nas palavras, o seu objetivo no contexto, a sua coerência com o texto, ou falta de unidade, que eu também estou falando, de início, meio e fim, se o texto está totalmente cronologado da forma correta, se está dando ênfase naquilo que você está falando, e principalmente para prestar atenção do leitor. Através disso, você conseguirá uma boa nota no concurso público, uma boa nota no Enem, até mesmo uma boa nota na FATEC, né? Então é isso, galera. Eu acho que o vídeo ficou um pouquinho extenso, né? Eu pretendo passar mais algumas coisas, não só de língua portuguesa, procurar também a parte da matemática, sei lá, até mesmo uma história, quem sabe, uma parte de história ou geografia, seria bacana também. Não ficar focado somente em horta, mas focado em outros termos também, outros termos, outras coisas que prendem a atenção de vocês.